Eduardo Cardeal, vamos agora pra gente entrar nessa discussão aí do Alvinegro Arapiaquense, esse jogo de ontem. Tem muita coisa pra gente falar do Asa, né, Eduardo? Tem sim, Tony, muitas situações, muitas coisas boas, magníficas para o torcedor do Gigante Alagoano. O Asa que, pelo terceiro ano consecutivo, o maior time do interior do estado, chega a mais uma final do Campeonato Alagoano diante do Clube de Regatas Brasil. Já está na hora, inclusive, do Asa, para o torcedor alvinegro, tentar quebrar esse tabu do CRB e conquistar o título do Campeonato Alagoano. Parada extremamente difícil, mas chegou a final e o Asa vai tentar botar em prática, valer a sua força, botar em prática, enfim, a sua qualidade. Não é nem informação, é mais uma opinião minha. Acho que dos 2 últimos anos que o Asa chegou à final, em relação a esse terceiro, o Asa chega com mais qualidade, chega bem mais completo para uma final do campeonato. Enfim, mas vamos aguardar essas datas. Antes de trazer todas as informações, já que nós estamos falando sobre final de campeonato, a Federação Alagoana de Futebol, conforme já foi dito pelo Viderlan e pelo Jorge Moraes, trabalha com 2 datas, dia 30 e dia 6, podendo ter uma alteração nessas datas, de 31 para o dia 7. Dia 30 e dia 6 são sábados. Se a TV, de repente, entender que não vai transmitir no sábado e transmitir no domingo, passa a ser dia 31 ou dia 7. Então tem essa situação ainda, de acordo com a TV. Pela federação, dia 30 e dia 6. Mas a federação já sabe, já recebeu informação que pode, de repente, um desses jogos serem alterados para o dia 31 ou para o dia 7. E tem um certo burburinho, um boato de datas, um desencontro de informações em relação a datas. O presidente do ASA, Rogério Siqueira, acabou de me enviar um áudio agora explicando essa situação para a gente, do que realmente ele vai confirmar que história é essa, que se é dia 6, se é dia 7, enfim, dia 30 ou 31, porque existem vários comentários, até datas que não são dessas que nós estamos citando nesse momento. Então, assim, tá preparando o áudio ali que o presidente mandou, nós enviamos ali, mas está sendo preparado ainda para que a gente coloque o Rogério Siqueira no ar, para que ele confirme para a gente aqui que burburinho é esse, que desencontro de informação é essa, e que vai confirmar de fato o que realmente é. Tá pronto, Jair? Rogério Siqueira, presidente do ASA, um forte abraço, boa noite. Que informação é essa sobre a final do campeonato, presidente? Boa noite, Cardeal. Eu queria esclarecer que existe alguns boatos, né, em respeito à alteração de datas nas finais do Alagoano. Eu gostaria de dizer que esses boatos não têm nada oficial, nem se cogita, até mesmo porque as datas já estão estabelecidas, tá? E são datas de direito de transmissão da TV detentora, tá? E só quem pode alterar essas datas é a detentora, ou seja, a data, primeiro jogo em Arapiraca, dia 30, tá? Que é o sábado, podendo mudar, que ainda é muito difícil, para o domingo, caso a TV detentora dos direitos queira. E a segunda data será o jogo em Maceió, que está marcado para o dia 6, que também é um sábado, né, que normalmente os jogos da TV são aos sábados, aqui em Alagoas, tá? Pode mudar no máximo para o domingo, dia 7. Bom, então é aquilo que a gente já tinha de informação, mas o presidente só confirma porque vinha uma situação meio que adversa no meio aí, informação desencontrada, mas o presidente do ASA confirma. O presidente do ASA, inclusive, que foi eleito um dos representantes do futebol brasileiro. Cada divisão conta com 2 representantes e a Série D conta com o presidente do ASA e, salvo engano, o presidente do Maringá, que foi eleito com 12 pontos, com 12 votos, o do ASA com 15 votos. Os 64 clubes votaram o representante da Série D. E aí o Rogério foi escolhido com 15 votos, o presidente do CSE foi candidato, o representante do CSE foi candidato,
teve apenas o próprio voto e outros clubes também do América de Natal, enfim, mas o presidente que é do ASA foi o escolhido para discutir o calendário e o futebol brasileiro quando das reuniões da CBF, 2 da Série A, 2 da B, 2 da C e 2 da D. Pelo menos é basicamente isso que eu peguei de informação hoje. O Rogério faz parte desses seleto representantes que discutem o futebol brasileiro a partir de agora. Isso tem um período, evidentemente, não é permanente, tem um período e vai fazer parte desse conselho agora do futebol nacional. Em relação ao time em si, propriamente dito, conforme todo mundo já sabe, o ASA jogou ontem diante do CSE no estádio municipal Coraci da Mata Fonseca. O estádio estava cheio, muito bonito, muita festa, sem nenhuma insegurança, tudo tranquilo. E o Cabral encontrou o caminho para descobrir o gol do ASA. Foi justamente aos 8 minutos, já tinha o ASA pressionando, já começou pressionando com o Anderson Feijão, uma bola bastante perigosa. Depois o Thales deu a resposta pelo CSE e terminou que o Cabral, de voleio, faz um gol de placa, um belíssimo gol no estádio municipal ontem, abrindo o placar. Depois, no segundo tempo, já o ASA com um jogador a menos, evidentemente que o CSE, dono das ações no segundo tempo, maior posse de bola, pressionando, até porque o ASA baixou as linhas antes de ser jogador expulso. O ASA já tinha baixado um pouco essas linhas, depois que o Júnior Viçosa foi expulso, aí o ASA baixou ainda mais e deu campo ao CSE. O CSE não foi eficiente o suficiente para fazer os gols, ou o gol, e aí terminou que numa jogada de contra-ataque, no campo do ASA, ainda bem na linha central, o Gabriel recebe essa bola e sai conduzindo em velocidade, passadas largas, dá a bola, faz a assistência para o Bruno Menezes, que coloca no fundo das redes, ampliando o placar para 2-0 e decretando a eliminação da equipe do CSE. Em uma semana, conforme eu disse, o ASA jogou com o CSE 3 partidas, pouco mais de uma semana, e terminou fazendo 5 gols. 1-1 lá em Palmeira, 3-0 aqui no Estádio Municipal pela Copa Lagoas e ontem mais 2-0. E o ASA tomou apenas um gol e um gol de pênalti no primeiro momento contestado, mas depois confirmado pelo VAR. Então assim, o ASA faz 5 gols e sofre 1 nesses 3 jogos. O ASA fez 6, né? 6 gols. 6, Cadel. Na verdade fez 6, né? 6 gols. 6 e toma 1. 6 gols e toma 1, né? Então assim, o ASA extremamente superior à equipe do CSE do ponto de vista dos números, né? Deixa bem claro isso. Extremamente superior do ponto de vista dos números. Faz 6, toma 1, né? Tem um saldo de 5 em relação ao tricolor e ainda eliminou o CSE de 2 competições. Deixa o CSE meio que atônito na sequência da temporada. CSE é terceiro colocado, vai esperar agora o campeão da Copa Lagoas para decidir uma vaga na Copa do Brasil. Enfim, esse é o retrospecto do CSE. O ASA, só comemoração hoje, teve um jantar ontem, o cardápio extremamente variado. Teve um negocinho, né? Teve, é bom, lógico. tem que ter. Ganhou o jogo, tem que ter. Tem que ter. Teve ontem, hoje, jogadores... Você tava lá, Cartel? Não, fui não. Fui não, que eu tinha um compromisso com a minha igreja de 9 horas. Poxa, 9 horas? Era o compromisso que eu tinha. Eu fiquei no jogo até 8. O meu compromisso era a partir das 9. O seu culto é tarde, né? 9 horas. Então, Depois que acaba o culto, ele chega na igreja. tinha um compromisso às 9 horas, não fui. Esse negócio não dá pra mim. E depois, outros jogadores ganharam folga. Jogadores foram à Orla Marítima de Maceió, alguns deles, na Orla de Paz do Sara, Francês, comemorar, né? Até porque são seres humanos, estão no período de folga. No período de folga, o cara faz aquilo que ele entende que tem que fazer. Agora, voltou a trabalhar, aí a responsabilidade volta também com mais firmeza. Então, amanhã à tarde o ASA se representa a partir das 15h30 e reinicia os trabalhos visando a decisão do campeonato. Primeiro jogo dia 30 contra o CRB. O que é o bom disso tudo? Porque depois do jogo, isso já vinha acontecendo, essas reuniões em Brasília, mas hoje foi confirmado pelo presidente Rogério Siqueira que o senador Rodrigo Cunha, ele já disponibilizou um percentual em termos de orçamento, já tem data inclusive. A Prefeitura de Arapiraca também vai dar uma contrapartida, a informação que eu apurei hoje, para que o ASA compre de fato um ônibus realmente que condiz com a realidade do ASA, um ônibus mais
sofisticado, com mais qualidade, um ônibus vai ser do próprio Asa, né? Vai ser comprado, vai ser doado. Top de linha. Oi? Top de linha. Top de linha, né? Top de linha, pelo menos a informação que eu obtive hoje. Já tem em vista esse ônibus, qual vai ser, qual marca, já está tudo apalavrado e está só esperando o dinheiro estar disponibilizado em conta para fazer esse repasse à empresa e o Asa, consequentemente, comprar esse ônibus. Possivelmente, na Série D do Campeonato Nacional, o Asa já vai ter esse ônibus à disposição, se tudo ocorrer dentro dos trâmites burocráticos de forma célere, né? Então, na Série D, o Asa já tem esse novo ônibus. Outra novidade é aquilo que nós falamos ontem na jornada esportiva, a falta de um placar eletrônico no estádio municipal, né? A gente comentou sobre isso ontem. A informação que eu obtive hoje também é que o mesmo senador também empenhou um valor para colocar um placar eletrônico no estádio Repelé, já está tudo orçado também da mesma situação do estádio municipal, Coraci da Mata Fonseca, já está tudo também encaminhado. Então, nos próximos meses, o estádio municipal passa a ter também um placar eletrônico e o Asa tem um ônibus, não vai ser ônibus de prefeitura, não vai ser ônibus do senador, o ônibus vai ser comprado e doado ao Asa, a instituição, a agremiação esportiva arapiraquense. Pelo menos essa é a informação que chega para a gente, segundo a diretoria do clube. E o Asa vive esse momento agora de comemorar, jogadores sabem da responsabilidade, que é enfrentar o Clube de Regatas Brasil, um jogo ontem bastante empolgante para os torcedores do Asa, que ao apito final do Daronco comemoraram pra caramba essa passagem do Asa para mais uma final do campeonato. O Asa, nos 2 últimos anos que enfrentou o CRB, o Asa, na hora da decisão em que se requer o espírito de decisão também e qualidade, o Asa foi engolido pelo CRB. Nos 2 últimos anos. E é uma obrigação moral do Asa, nesse 3º ano consecutivo que tem a oportunidade de fazer a final do campeonato estadual contra o CRB, de ser uma equipe mais competitiva nesses 2 jogos, porque o que se espera nesse embate são os 2 melhores times da competição, então de um jogo equilibrado. Se o CRB impõe um ritmo, como colocou na partida de sábado contra o Muricy, e o Asa não reage a isso, eu diria que para todos nós que estamos acompanhando o Campeonato Alagoano, só será apenas uma constatação de tudo aquilo que nós pregávamos antes do campeonato começar, de que o CRB era uma equipe que tinha já esse favoritismo da conquista do título e que aqui em Alagoas não tem time para competir com a equipe do CRB. Para mim foi importante, e fiz questão de colocar isso no destaque para compartilhar com vocês mesmo, essa marcação de posição do Asa, porque um ano o cara pode dizer que é por acaso. Você pega, por exemplo, a final do Campeonato Carioca no Rio de Janeiro, você coloca como zebra a chegada do Nova Iguaçu. Não foi. Dizer uma coisa para você e para todo mundo que está acompanhando. Em 2022, eu acompanhei a decisão Asa-CRB porque ela foi em Arapiraca. Terminou o jogo, o CRB campeão e o torcedor aplaudindo o Asa totalmente, no estádio todinho lotado, torcedor aplaudindo o Asa. Em 2023, a decisão foi no Repelé. Terminou o jogo, o CRB campeão e o torcedor do Asa aplaudiu novamente o time do Asa. Isso, para mim, significa dizer que o título é importante para o time do Asa, mas chegar na decisão contra um CRB, que tem uma folha de quase 2 milhões de reais, vendo jogadores, comissão técnica e mais o pessoal que trabalha lá no CT, vai para 2 milhões de reais. Aí você querer fazer uma ação, e eu não estou dizendo você, Viderlão, eu estou dizendo você, torcedor, fazer uma comparação, achando que o time que tem uma folha talvez 7, 8 vezes maior do que a do Asa, no geral, e esse time ser favorito para a decisão, eu acho que até é uma cobrança muito, muito forte para o do Asa. Tenho certeza que o Asa quer calendário para o ano que vem. Se o título vier, ótimo. Se não vier, o pessoal vai aplaudir de novo a campanha do time no 3º ano seguido
perdendo o título para o CRB, que é o grande favorito do campeonato. Concordo. Para endossar mais ainda o que vocês estão dizendo aqui, dar mais subsídio para vocês aqui, nesses jogos do Campeonato Alagoano, o Asa jogou 9 partidas e venceu 6 das 9. Empatou 2 e perdeu apenas uma. Isso estou falando dos 7 jogos da primeira fase, mais os 2 jogos da semifinal. O time do CRB, também nos 9 jogos, ele venceu 7. Empatou uma e perdeu também só uma partida. Então, Asa e CRB... foi pro Asa. Oi? A derrota foi pro Asa. A derrota para o Asa no Rei Pelé, inclusive, né? No alternativo. Isso, com o time alternativo. Então, chegam em número de igualdades em relação a derrotas. Asa e CRB perderam apenas uma vez nesse campeonato alagoano durante toda a fase. Na fase de classificação e também na fase semifinal. E chegando o CRB a alcançar na totalidade 22 pontos e o time do Asa alcançando aí 18 pontos, se somado à totalidade. Na primeira... Por isso que fase... o CRB faz a finalíssima em casa. Isso. A comparação que eu faço, era isso que eu ia explicar agora em relação a isso, né? Em cima desse desempenho que você está colocando, a comparação que eu faço, só para ficar claro, é que nos 2 últimos anos de final do Campeonato Alagoano, o CRB venceu as 2 partidas da decisão. Venceu o Asa as 2 partidas. 2022 venceu o Asa. No placar agregado ficou 4-1. Foi 2-0 no primeiro jogo e 2-1 na segunda partida. 2023, o CRB também venceu o Asa em 2 partidas da decisão, 1-0 e 2-0, 2-0 em Arapiraca, 1-0 em Maceió. E nós estamos dizendo que isso aí é uma situação que nós não esperamos, por exemplo, pelo investimento, por tudo isso que o Jorge Moraes colocou. Agora, eu estou dizendo que para uma questão de obrigação moral, até no papel representativo para esse torcedor do Asa, o que se espera é que o Asa, pelo menos, venha confrontar o CRB, mesmo com uma folha mais limitada, mesmo com um investimento mais limitado, mas que venha confrontar muito mais de igual para igual a equipe do CRB, que venha, tipo, empatar um jogo, de repente vencer uma partida em Arapiraca, perder aqui em Maceió, mas para que possa consolidar esse momento em que muitos jogadores do Asa falaram ontem na descida, entre eles o Anderson Feijão, de querer, de fato, a conquista do título estadual. E isso pode ser um discurso para jogar realmente uma motivação maior no clube, mas em termos de desempenho, o que eu espero mesmo é um Asa mais atento nesses jogos contra o CRB e que faça, de fato, uma final mais equilibrada. Para mim, o que é certo é o seguinte, o Asa marcou a posição dele no Campeonato Alagoano, como estava falando sobre o exemplo do Nova Iguaçu, quando você chega a um ano, os caras dizem assim, chegou por acaso na final, montou um time bom, mas não vai segurar ninguém. Ano que vem não se garante. Mas o Asa já vem conquistando títulos estaduais da primeira divisão ao longo dos anos, vem chegando por 3 anos consecutivos com uma segunda força do futebol de Alagoas, e não adianta o torcedor do CSA dizer que não é, porque é. O Asa está se consolidando como uma segunda força do futebol de Alagoas, sem colocar na balança a série que se disputa. Estou falando de desempenho local. E o fato do Asa chegar à final e me colocando também nessa situação de dizer que o Asa hoje está se posicionando como a segunda força do futebol de Alagoas nesses últimos anos, é porque o CSA, por exemplo, que seria o dono dessa segunda posição, por ser o maior detentor de títulos, ou por ser a equipe, por exemplo, que tem muitas conquistas em sua história, não ganha desse Asa desde 2017 em Arapiraca. Não ganha do Asa no Alagoano desde 2019. Então, assim, nós estamos aqui colocando em cima de fatos, em cima de situações que estão ocorrendo entre Asa e CSA. E por isso que digo que fica, sim, uma obrigação moral junto ao torcedor de o Asa ser mais competitivo contra essa equipe do CRB nesses 2 jogos da decisão, porque o que todo mundo prega, e isso é uma situação que eu digo coletiva, é que se o CRB impor um ritmo forte, o CRB conquista esse campeonato com os pés nas costas. E isso ficou evidenciado contra a equipe do Muricy, que tinha uma das defesas menos vazadas do campeonato, e o CRB passou fácil na segunda partida em ritmo de treino. Vai ser uma final dos 2 praticamente descansados, né? Acho que mais para o Asa descansado, mas aí vem um lado negativo, pelo menos em meu ponto de vista, porque o descanso do Asa vai ser aquele descanso que a gente chama no futebol de passivo, é só treino. O CRB ele vai estar na sequência de jogos. E para o Asa vai ser, em meu ponto de vista, negativo, porque ele está se criando e desenvolvendo um padrão de jogo.
Então, a partir do momento que você fica 2 semanas sem atuar em jogos oficiais, é óbvio que o ritmo vai cair. E é o que não pode acontecer com o Asa. Eu concordo com o Viderlan. Jogando contra a equipe do CRB, o nível de atuação tem que estar lá em cima. Em qualquer aspecto, de concentração, de intensidade, de agressividade. Ontem, por exemplo, os 15 primeiros minutos da equipe do Asa, para mim, nos últimos jogos, em termos de agressividade e competitividade, foram os melhores. O CSE não conseguia passar do meio de campo, mas porque o time estava agressivo, fazia o pé de pressiona. O CSE tinha muita dificuldade para sair jogando, fazer as construções. Quando saiu uma vez com o Thales em um lance basicamente esporádico. Então é um Asa que ontem, pelo menos em ações, foi um pouco desequilibrado. O segundo tempo sofreu mais do que deveria, por conta de comportamento de baixar mais as linhas. E como o Cardial disse, antes da expulsão, o Asa já estava descendo demais. E aí, com os 4 atacantes que o CSE colocou, o CSE começou a ter mais volume de jogo, mas não tinha também tanta efetividade. E tem um ponto interessante com relação às estatísticas. O Rodrigo Fonseca não perdeu ainda no comando do Asa. Ele chega contra o CSA, faz o 2-0 e não perde mais. E eu estava aqui vendo, inclusive, alguns números. Em todos os jogos, aliás, dos 6 jogos que o Asa venceu, 5 o Asa fez gol nos primeiros 15 minutos. Então isso mostra que a intensidade do time é um comportamento totalmente diferente. Mas eu concordo com o Viderlan e é o que eu vinha falando antes do Asa chegar à final, mas se chegasse à final, para jogar com o CRB, se o CRB subir o sarrafo em nível de atuação, vai ter que correr dobrado, porque a equipe do CRB é muito qualificada, para mim a mais qualificada do Campeonato Alagoano, mas é aquela parada. Não é impossível vencer o CRB, mas vai ter que ter um plano de jogo muito bem executado e principalmente a atuação, o nível lá em cima em todo e qualquer aspecto. Para o torcedor alvinegro, calendário para 2025, massa. Agora, se contentar com o vice-campeonato de novo, depois de 2 decisões que perdeu para o CRB, pode não. Tem que pensar lá em cima e eu repito, não é impossível vencer o CRB, mas o nível de atuação tem que estar lá no sarrafo alto, assim como o CRB vai jogar, certamente.